Muitas pessoas se perguntam se existe uma fórmula do amor, uma equação com variáveis onde a gente coloca os valores e a gente tem um resultado se aquela relação vai dar certa ou não. E não, essa fórmula não existe, mas tem um psicólogo de São Paulo que escreveu um livro apontando nessa direção, que talvez não exista uma fórmula exata, mas tem como a gente ter uma boa leitura da relação a ponto da gente saber um pouco mais em que chão que a gente está pisando. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a equação do amor. Confere aí. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Já postulava o teorema de Pitágoras para encontrar a área do triângulo retângulo. Que bom seria se tivesse uma fórmula assim, onde a gente só colocava as variáveis, as informações da pessoa x com as informações da pessoa y ao quadrado, divide, enfim, temos o resultado se essa relação daria certo. Na verdade não seria tão legal porque as relações seriam muito lineares, muito objetivas, a gente perderia a imprevisibilidade das emoções, que é isso que torna a relação mais rica. Entretanto, para não ficar muito no escuro, isso tudo no imprevisível, um psicólogo de São Paulo chamado Louis Hans escreveu um livro chamado A Equação do Casamento, mas que pode ser entendido para as relações a longo prazo, não necessariamente casamento, onde ele postula algo semelhante a uma equação mesmo, e ele desenha que sustenta-se uma relação através de 6 pilares, e entender a intensidade, a robustez de cada pilar pode ser importante, ou é muito importante, para entender a dinâmica de funcionamento de um casal. E quais são esses pilares? Vou tentar trazer de uma maneira sucinta cada um deles, para que a gente possa entender a importância no final do vídeo. Então ele diz assim, que todos nós temos 6 pilares que vão sustentar as nossas relações amorosas. De modo que numa relação existam 12 pilares. 6 pilares de um lado, 6 pilares de um outro. Graças ao histórico da nossa vida, a nossa família, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente entende que alguns pilares são mais importantes que outros. Todos nós temos os 6, mas alguns talvez sejam pilares mais robustos, outros pilares mais frágeis, que vão suportar mais ou menos algumas crises do nosso relacionamento, né, dos casais, enfim. Um dos pilares que ele traz, primeiramente, ele chama de compatibilidade psicológica. Então é algo que, como é que ele traz isso no livro? É o quão importante é para mim, que eu entendo que nas minhas relações, haja uma boa ou uma forte compatibilidade psicológica com a outra pessoa. É algo como o quanto eu quero dividir interesses com essa pessoa, o quanto isso é importante para mim. De fato, todos os 6 pilares são muito importantes. Isso é inegável. Mas para algumas pessoas, alguns pilares são mais importantes que para outras. Algumas pessoas colocam como critério máximo, olha, a pessoa precisa bater o santo comigo. Eu preciso sentar e conseguir chegar e discutir com ela, não sei, algum livro que eu li, algum filme, religião, política. A gente precisa compartilhar dos mesmos pontos de vista para que a gente viva juntos numa boa. Para algumas pessoas isso é extremamente necessário, enquanto para outras nem tanto. Para outras vão falar, olha, é importante que uma ou outra coisa bata o santo, também não posso ser uma pessoa completamente avulsa ali, mas ok, um relacionamento existem outros fatores. E de fato, de acordo com esse livro, existem outros 5 fatores. Né? O primeiro pilar é a compatibilidade psicológica. O quanto é importante para mim que a outra pessoa divida, assim, que bata o santo com a outra pessoa, que divida os mesmos interesses que eu. Esse seria um pilar. O segundo pilar seria saber conviver. Que veja como é que vai numa direção diferente do primeiro. O saber conviver é algo como a outra pessoa é diferente de mim. A outra pessoa vem de um histórico familiar diferente do meu. Ela pode não dividir os mesmos interesses ou ter os mesmos pontos de vista, mas a gente consegue conviver com essas diferenças. Eu gosto de fazer determinada coisa no final de semana, a outra pessoa não gosta e a gente entra em acordos. Um final de semana eu cedo, outro final de semana a outra pessoa cede, um outro determinado final de semana cada um faz o que quer. A gente sabe conviver com as diferenças. Então conviver com a diferença tem a ver com entender o passado da outra pessoa e a outra pessoa entender o seu passado. Mas considerando que a gente está falando do pilar individual, a pergunta certa seria: o quanto é importante para mim que na minha relação as pessoas, eu e a outra pessoa, saiba
Conviver com as diferenças. Perceba a diferença do primeiro pilar. O primeiro pilar é o quanto a gente é igual, o quanto a gente tem um psicológico compatível. O segundo pilar é o quão importante é para mim que a gente saiba lidar com as diferenças. Então vão imaginando aqueles pilares estruturais. Qual desses seria mais robusto, mais fino, mais forte? Tá? Um terceiro pilar, o autor vai chamar de grau de consenso. O que seria o grau de consenso? Seria, ok, eu penso uma coisa aqui, você pensa outra coisa aqui, o quanto a gente consegue convergir as nossas opiniões. Se o saber conviver tem a ver com entender o passado da outra pessoa e aquilo que ela é, aquilo, a história dela, e eu preciso conseguir conviver com isso, o grau de consenso é, ok, e para frente, como é que a gente faz? Quanto a gente consegue, por exemplo, convergir na ideia de a gente vai se mudar de cidade, qual cidade seria melhor para a gente morar? Ou sobre a educação do filho. Que tipo de educação a gente vai promover para o nosso filho? Que tipo de relação nós teremos com os nossos amigos? Os amigos do casal, relações mais próximas, relações mais distantes? São algo como, de agora, que tem um casal estabelecido, em diante, o quanto que a gente consegue convergir nas nossas decisões. Esse seria o terceiro pilar, grau de consenso. De novo, pense na robustez deste pilar, dessa coluna. Um quarto pilar seria a vida sexual do casal. Né? Então, todos esses pilares no livro ele vai entrando nos pormenores. Estou trazendo aqui de uma maneira mais superficial, mas para apontar algumas situações que a gente possa refletir. A vida sexual seria o quanto é desejável para mim, o quanto é importante que a minha vida sexual com a outra pessoa seja intensa, seja frequente, que a outra pessoa realize os meus fetiches sexuais, que a gente não tenha nenhuma queixa, que seja perfeita, que o nosso sexo seja, enfim, fantástico, sei lá, aquela coisa perfeita, né? Então a gente vai montando, o quanto a gente, o primeiro pilar, o quanto que a gente compartilha de ideias iguais, o segundo, o quanto que a gente consegue conviver com a diferença do outro, o terceiro, o quanto que a gente consegue convergir e entrar em consenso, e o quarto, o sexo. O quanto é importante para mim que a outra pessoa queira tanto sexo que eu, ou que ela não queira tanto sexo, ou que eu seja a pessoa mais ativa no sexo, que eu seja a pessoa mais passiva. São todas as questões que vão delimitar o quanto que eu quero que a minha vida sexual seja plena. Ok? Quarto pilar. Quinto pilar, o autor vem trazer sobre uma reflexão sobre os ciclos da vida. Situações, e pressões e frustrações. Ele traz alguns exemplos, como a perda de um emprego. O quão importante é para mim que na minha relação eu e a outra pessoa saibamos passar por essas frustrações. De modo que alguém perde o emprego, a gente descobre uma doença grave, algum ente querido morre, ou um dos dois recebeu uma promoção fantástica no trabalho, vai ter que mudar de cidade, enfim. Como é que essas mudanças de rotina, na minha percepção, no meu entendimento, deve ser lidado com o casal? O quanto é importante? Para muitas pessoas, a gente lida como dá, e a gente se vira. Para outras pessoas, não. E essas situações, quando pega a gente desprevenido, a gente precisa saber lidar com o imprevisto. Ou, como o livro trata, a síndrome do ninho vazio, os filhos foram embora. Só estou eu e a minha esposa, ou o marido, enfim, de novo. Como é que é para esse casal lidar com essas novidades que vêm e caem no colo? Tá? Sexto pilar, não menos importante, vontade de permanecer num relacionamento, ou como ele traz no livro, a vontade de permanecer no casamento. O quanto que eu estou disposto a, sei lá, engolir sapo, o quanto eu estou disposto a mudar algumas coisas, mudar algumas crenças, mudar alguns comportamentos, em nome de permanecer numa relação. Tá? Algumas pessoas falam, olha, enquanto está tudo bem, está ótimo, né? Começou a dar problema, eu junto minha mala e vou embora. Algo muito descartável, né? Algumas pessoas vão trazer lá as relações líquidas do Bauman, que as pessoas não ficam para consertar. Já outras vão colocar, não, é muito importante ficar nessa relação, eu abro mão de tudo, e porque eu não posso sair dessa relação, não posso me ver livre disso, eu preciso ficar nessa relação, custe o que custar. Então existem esses 6 pilares que, de uma maneira mais ou menos adequada, seria legal se houvesse um equilíbrio. Um equilíbrio da robustez. Passa o avião. Na robustez desses pilares, quer dizer que a relação vai ser boa? Não. Não, porque, como eu disse, são 6 pilares do meu lado, 6 pilares do outro lado. Vai determinar como eu reajo. Os meus pilares determinam como eu reajo a essa relação.
Por exemplo, vamos pegar um relacionamento com namorados, marido e mulher, enfim, que estejam felizes da vida, mas estejam fantasticamente fantásticos, numa vida, sei lá, vivendo um love story. Estão muito felizes juntos, sem muitas devanios, aquela vida gostosa. Vamos imaginar que a questão, vamos pensar aqui, para um é importante, é de fato importante que as pressões da vida, do cotidiano, seja suportada pelo casal, e é de fato importante que o sexo esteja bom, ok? Então são coisas que são prioritárias para essa pessoa, para esse lado do relacionamento, que isso é prioridade. Porque assim, olha, de repente por histórico dos pais, enfim, então qualquer coisa referente a alguma frustração da vida, a morte de alguém, é importante que aquilo dê suporte e que tenha uma vida sexual super ativa e feliz. Claro que os outros pilares são importantes, mas esses são mais importantes. Do outro lado do relacionamento existe alguém que coloca como prioridade a compatibilidade psicológica e o saber conviver com as diferenças, né, que eles entram num acordo, enfim. O que acontece? Vamos imaginar que um dos lados adoeceu, pegou uma doença grave, tem que fazer um tratamento longínquo, com medicação, hospitais, enfim, algo mais grave. E por conta dessa doença, a vida sexual caiu drasticamente. O que acontece? Para a pessoa que a vida sexual e saber lidar com as frustrações não é tão importante assim, porque ela se apoia na compatibilidade psicológica, se apoia no saber conviver, a relação está ok. Né? Os outros pilares mais fortes sustentam essa fragilidade. Agora, para aquela pessoa que coloca que é importante a frustração e que é importante a vida sexual, qualquer trinca nesse pilar faz essa relação tremer. E aí a gente tem uma crise do casal, principalmente por conta dos pilares de um dos lados. Então, quando eu falo da equação, né, o autor fala dessa equação no casamento, ele não está falando de 1 mais 1 é 2. Ele está falando que cada pessoa traz aquilo que entende como prioritário. E essas prioridades são a que acusam quando eu estou feliz ou não na minha relação. Uma maneira importante da gente, importante não, mas interessante da gente pensar nesses pilares na nossa vida é assim, pega um papel, coloque os 6 pilares e vá atribuindo notas. Imagina que você tem 100 pontos. Distribua 100 pontos nos 6 pilares. Fica um pouco difícil, porque se fosse, para mim é tudo importante igual. Se fosse 5 pilares, você colocaria 20 pontos para cada, mas são 6. Né? E tudo é de fato igual para você? Então você vai colocar lá, por exemplo, minha compatibilidade psicológica é o mais importante, então eu vou colocar, sei lá, 45 pontos dos meus 100. Me sobram 55 pontos, desses 55 eu vou colocar, sei lá, 15 para frustrações de vida, que não é tão importante. Você vai colocando valores nesses pilares. E de novo, não é porque esses valores são diferentes de um pilar para o outro que você, eu só gosto da pessoa se acontecer isso. Não é. Na verdade, à medida que vai trincando esses pilares, que isso vai tremendo. Né? Como eu disse, esse casal que eu dei o exemplo de que a pessoa ficou adoentada e não pôde ter uma vida sexual ativa, eles estavam felizes, muito embora as proporções dos pilares deles eram muito diferentes. Né? Uma pessoa tinha um olhar diferente da outra e eles estavam felizes assim mesmo. Isso não quer dizer que os pilares devem ser iguais, mas são as maneiras que elas reagem aos problemas são diferentes. E entender quais são os pilares fortes na minha vida, entender quais são os pilares fortes na vida da outra pessoa, faz com que a gente se policie e consiga mapear melhor. A gente consegue ter uma noção melhor do chão que a gente pisa na relação, o que facilita essa convivência ou evita grandes surpresas. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Aguardo vocês na semana que vem. Um vídeo inédito. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês. Tchau, tchau.